Muito bem, você está acompanhando o programa Sertão Inovador. Fico muito feliz de estar aqui trazendo entrevistados, conteúdos. Lembra que a gente sempre fala desses dois pilares que qualquer profissão, qualquer profissional precisa adquirir: conhecimento, seja geral, seja específico, para que ele masterize, para que ele melhore o que ele sabe. Mas ele também precisa conhecer outras pessoas, precisa fazer network, conhecer gente, porque aí ele aprende aquilo que ele não vai ter condições de aprender sozinho, obviamente, e ele se conecta com outro que pensa diferente, que complementa, que discorda, que concorda, que recorda, mas de alguma forma amplia. Nós acreditamos muito nessa questão das conexões. Conhecimento, conexão. 2 Cs. Para falar sobre conexão, para falar sobre conhecimento, conteúdo, nós estamos hoje aqui, vamos bater um papo com Joséildo. Ele vai se apresentar, o homem tem várias, já passou por várias atividades e pode junto com você, e eu peço já que você entre aí no Instagram, no Sertão.inovador, entra, comenta lá o que é que você está achando, o que é que você está gostando ou não do programa, dá a sua dica, a sua sugestão, sua crítica. Se você quer que a gente convide alguém também para conversar aqui, ficarei muito feliz. Mas já fiz um preâmbulo muito longo, seja bem-vindo, Joséildo, vamos bater um papo aí. Muito obrigado pelo convite. Eu realmente estava curioso, né? Porque pelo nome Sertão, e de cara, quando você lê assim, Sertão, né? E aí eu até estava pensando ontem à noite, eu digo, amanhã eu tenho uma agenda. E aí, ontem foi o dia do nordestino, né? Dia 8, né? Então, o Sertão nordestino, e o nordestino, eu acho que ele é uma figura totalmente diferenciada do mercado como um todo. E aí, quando você me explicou, pode ser sertão inovador, ser inovador, você ser um grande inovador, sertão, uma coisa grande, né? E aí, parabéns pela escolha, eu acho que ficou pitoresco, né? Você está numa região do Brasil onde você valoriza tudo que você disse aí na abertura: conhecimento, estratégia, conexão, network. Então são palavras hoje que estão tão em voga, né? E que eu acho que é muito importante. Então, a satisfação para mim estar aqui. Muito bom. De uma forma, talvez não estruturada, mas as sociedades foram se organizando muito, pelo menos nas últimas décadas, no litoral. O litoral, de quase toda a nação que você olha, está todo mundo no litoral. E ali onde os grandes centros, as grandes universidades, as pesquisas, as grandes empresas. E de alguma forma também, não é o motivo aqui fazer essa análise aqui sobre isso, o interior vai ficando mais de lado. Quando a gente olha para o Nordeste, o sertão é uma grande área que o Nordeste tem. E aí, geograficamente falando, o nosso sertão também faz parte do programa, né? A ideia do sertão, ele é tão rico. E por que ele é tão rico? Porque tem gente rica. O litoral é legal, por quê? Porque tem gente legal. Então, seja no interior ou no litoral, as coisas vão acontecer ou não se tiver gente lá. Eu gosto muito de um ditado, não sei quem foi que escreveu isso, mas faz sentido. O melhor do Brasil é o brasileiro. Na verdade, em qualquer coisa que você analisar, o melhor de qualquer grupo é o grupo. O melhor dos Estados Unidos vai ser o americano, o melhor da China é o chinês. As pessoas, eu sou um apaixonado pelas pessoas, porque eu acredito que as pessoas fazem a gente descobrir coisas que a gente não sabia, as pessoas frustra a gente, que a gente achava que não ia frustrar. As pessoas, talvez é a obra mais bela de todas as criações, de todas as coisas criadas, e graças a Deus que ele fez as pessoas. E essas pessoas no sertão é que vão fazer o sertão virar mar, parafraseando aqui uma frase que a gente tem escutado muito lá na universidade, que o sertão vai virar mar. Tem música, inclusive, né? Que fala disso. Então, vamos começar falando de gente, de pessoas. Então, José, fala um pouquinho de você, um pouco da sua história, de onde você é, se você nasceu aqui, não nasceu. Fala um pouquinho aí da história de José. Eu me chamo Joséildo Rodrigues Vieira, né? Eu sou oriundo, minha família, o meu pai tem origem ali, Alexandria, aqueles sítios ali para dentro, né? Entre Alexandria e João Dias, vamos dizer assim. E minha mãe é Martins Serrinha dos Pintos, tá? Minha mãe, meu avô fica viúvo cedo e os filhos são distribuídos para a família. E nessa leva, minha mãe veio morar com uma tia em Mossoró.
tempos depois, ela mocinha, com 20 anos, minha mãe era uma mulher prendada e já sabia naquela época bordado, né? Corte e costura, e foi para um vilarejo chamado Baixa Verde, que fica antes de Alexandria. Ela com 20 anos. E aí, nessa ida para Alexandria, o trem passava, tinha a estação na Baixa Verde e tinha a estação principal em Alexandria. Então, ele parava já na Baixa Verde. Minha mãe ficou lá. Esse tipo de visita não pode durar menos que 6 meses, porque né, ela foi com as amigas, foi dar esse tipo de aula. E aí conheceu meu pai, José Vieira, né? E aí foi um amor à primeira vista, e aí depois, né, veio ao casamento e, consequentemente, 7 meninos, né? Que, né, não tinha televisão, então o negócio era fazer menino. E com o tempo, meu avô, como já estava estabilizado em Mossoró, meu pai veio trabalhar em Mossoró, na Torrefação Vitória, Café Vitória, que era, né, o café que tinha o Café Quimimo e o Café Vitória. E aí eu já nasci aqui. Eu nasci 16 de fevereiro de 1969. Naquele dia era o primeiro grito de carnaval, como se dizia antigamente. Né? Então era minha mãe sofrendo a dor do parto, eu sou filho de parteira, né? E enquanto a bandinha passava lá embaixo tocando, minha mãe estava lá em cima sofrendo, né? E aí nasceu. E acho que é por isso que eu sou tão urgente, agitado. Eu acho que eu escutei já o som da banda, sabe? Mas eu sou o idealista. Eu sou uma pessoa que desenvolveu por Mossoró. Depois meu pai sempre foi uma pessoa inquieta. Então ele de Mossoró foi morar em Sousa, aí volta para Alexandria, e eu retorno para Mossoró em 1982. Eu já estava com 69, 70, 12 aninhos em média, né? E aí, naquela época, jovens da minha idade, ele podia trabalhar. Né? Hoje você pode fazer qualquer coisa, ser ruim, não fazer nada, e você ainda é acobertado. Naquela época existia uma bolsa entre o Senac e o Pague Menos, que jovens de 12, 13, 14 anos já podiam ter o seu primeiro emprego sendo acompanhado por esse povo. E eu me lembro que até para ser embalador naquela época, você fazia um curso lá no Senac. Aquele era o saco de papel, então a gente tinha que deixar o saco bem bonitinho, arrumado, onde você botava o peso no fundo que não rasgasse, que eram os cereais. Depois você intercalava com as latas de óleo, que não tinha a lata PET ainda, o vasilhame PET, a lata de alumínio. E aí você ia complementando em cima as verduras, que sai aquela coisa bonita, né? E pão, coisa de panificação. E assim eu cheguei no Pague Menos. Fui muito bem acolhido, logo eu sou muito curioso, então tinha 20 embalador, eu me destacava, né? Não é jogando flores, mas assim, eu estava sempre procurando fazer alguma coisa a mais, eu estava limpando o caixa, ou eu estava inventando qualquer coisa. E aí, passei pelo setor do supermercado, eu passei pela padaria, aquele atendimento de padaria, e passei por outros lugares e fui para a administração. E um dia o Baixo precisou de uma pessoa para ir deixar uma peça do caminhão que tinha quebrado em Recife. E ele foi na loja e perguntou: quem é de vocês aqui que tem coragem de ir em Recife? Perguntando ao gerente lá. E disse: rapaz, eu acho que o Joséildo pode ir. E aí eu disse: rapaz, não é só para entregar a peça? Eu vou na hora. Você já foi em Recife? Nunca. Mas eu vou aproveitar e vou conhecer, né? E assim eu fiz. Peguei o ônibus aqui da Guanabara, já era Guanabara. E aí deixei a peça, o cara foi pegar o motorista foi pegar na rodoviária, e eu peguei o valor da passagem e vi que se eu voltasse para o João Pessoa, era a mesma coisa de eu comprar a passagem de volta, direto. E digo: já que eu vou esperar muito aqui, eu vou comprar a passagem para João Pessoa, dou uma olhada em João Pessoa mesmo, que esse macro, e lá vou para Mossoró. Aí seu Baixo, quando chegou, eu fui prestar conta da passagem. Ele disse: e por que João Pessoa, Mossoró? Eu disse: não, porque eu ia demorar assim. Aí expliquei a eles: gostei. Vou falar com o Tarcísio para você vir aqui para o setor de patrimônio da empresa. Naquela época, as empresas ainda trabalhavam o seu setor de patrimônio, ou seja,
tudo birô, tudo que tinha era cadastrado com um número, né, para que ele soubesse qual era o patrimônio físico que uma loja daquela a qualquer momento podia custar. E disso aí, eu saí do Pague Menos, passei um tempo, saí do Pague Menos para trabalhar na Unimed, sendo vendedor de plano de saúde. Nesse inteirinho, eu estava terminando o 2º grau e também já entrando na universidade. Na época, eu sempre sonhei assim com o que é que eu podia fazer, ajudar as pessoas não do modo tradicional. Certo. O que é modo tradicional? Você ganha mais, você tem uma vida corrida, mas você tem um financeiro interessante, que é a medicina, né? Depois você tem a advocacia, aqui eu estou falando da nossa região. Sim. Porque os outros cursos, eles são interessantes e têm que existir, mas eles é muito sofrido para o mercado capitalista. Porque quando eu adoro matemática, eu vou ser um professor de matemática e meu filho quer um iPhone, fica difícil a gente fazer essa matemática. A matemática não vai bater. A matemática não vai bater, né? Então, e aí muita gente passou a fazer medicina, fazer advocacia, para poder chegar nesse status. Sim. E também nessa parte financeira. E eu digo que você tem que casar, porque assim, não dá para você ser romântico e só fazer aquilo porque você acha bonito e porque você acha bom. Você tem que ter um resultado daquilo ali. Sim. Então, num país, ou qualquer país, que ele não tenha essa visão, então ele tenta, de alguma forma, nós somos massas de manobra, não tem quem não seja. É ilusão a gente achar que por mais intelectual, por mais que você tenha conhecimento, você em um determinado momento você vai fazer parte de um grupo e esse grupo tem algum tipo de persuasão sobre você. Então o Joséildo chegou, quando eu entrei na faculdade, eu terminei, aí eu sonhava eu conhecia National Geographic. Eu disse, rapaz, eu acho que eu vou para o meio do mundo, fazer pesquisa e tal. Só que quando veio para o Brasil uma seleção, você fazia um cadastro através do SESC, na época. E era o SESC Rio de Janeiro, então tinham em média de 400 pessoas concorrendo. E eu não sou negativo, eu sou realmente uma pessoa realista. Eu digo, eu vou participar, mas ora, só tinha quem tinha concluído o curso era Joséildo e mais uns 10. O restante era tudo PhD, já era cientista. Então, a probabilidade dessas pessoas conseguirem a vaga era muito maior. Até porque eram só 2 vagas para a América Latina. E aí eu voltei muito satisfeito, mas sabendo que... Diga, o que é que eu vou fazer? Quando eu voltei, eu fui participar de uma feira com o pessoal do Supermercado Brasil, na época. Ficava ali no Alto Samanel, né? E aí, Neto, eu já trabalhando nessa área, Neto disse, eu vou para Abras. E aí eu disse, vou com você. Quando eu cheguei lá na Abras, Radamés, jovens de 20 anos pintando e bordando. E eu já estava com 23, 24. Eu digo, rapaz, é esse mundo aqui. Rapaz, eu vou pedir conta da empresa que eu estou e vou me arriscar. E aí eu disse, eu voltei encantado, porque assim, estava começando a adesivar carros. Os sertanejos, os cantores sertanejos estavam adesivando na época lá o ônibus de Zezé de Camargo e Luciano e tal. E eu volto para Mossoró e digo, rapaz, eu vou fazer especialização em marketing. Fui para Natal, né, o NP tinha aberto, era o 2º curso, a 2ª especialização, tanto que era marketing ponto 2, né? E aí eu fiz a especialização, passei 17 meses indo para Natal, passava uma semana em Natal e tal. E aí, assim, eu sempre fui muito focado naquilo. Por exemplo, eu não tinha o dinheiro suficiente. Foi o que eu fiz. Eu digo, eu vou pagar logo o curso todo. Não era um curso barato. Então, eu vendi um carro, passei a andar de moto e fiz o curso. Eu disse, não, vou pagar à vista. Que aí eu fazia o curso e tudo mais. E aí, esse mundo me despertou, porque eu já vinha de supermercado. Bart já tinha me dado a oportunidade. Então, o marketing ele começou a entrar na minha veia nesse momento. Porque eu já fazia layoutização de supermercado. Então, quando eu fui me deparar com essa especialização, foi muito bacana. Quando eu volto dessa especialização, eu terminei, foi uma data bem marcante, porque a gente estava se confraternizando dia 11 de setembro de 2001, se eu não me engano, as Torres Gêmeas. Isso. Acho que é 2001, se eu não me engano, né? Então, assim, a gente estava todo mundo sentado, conversando, que a gente tinha acabado de concluir, quando a gente viu na televisão a notícia. A gente virou assim, já viu o boom. Então, foi muito marcante. E aí eu volto para Mossoró,
Na verdade, eu nunca saía. Eu ia e voltava. E aí eu digo, eu vou botar uma agência de publicidade. E aí foi quando eu botei a Personal Marketing. Né? E hoje ela tem 23 anos, né? Se eu não me engano, né? 2025, 2001, 24 anos. Fez agora, dia 11 de setembro. E aí, nesse tempo todo, eu trabalhei diversas marcas. Sou apaixonado em construir marcas, tipo Fortelli, por exemplo. Todo mundo pensa, e por muito tempo ficou guardado esse segredo, que era uma marca de fora. Né? Mas a Fortelli foi criada em Mossoró, registrada aqui, e o dono é moçoroense. Só que ele tem negócios de arroz no Rio Grande do Sul e de todos os outros produtos. Mas ela é uma marca originalmente moçoroense, construída pela nossa agência. E como tantas outras marcas que a gente construiu, criou, deu identidade, e eu fui me apegando a isso, porque assim, tudo que eu vou fazer, como eu disse anteriormente, eu gosto de fazer de verdade o máximo, em todas as áreas. E o marketing, ele começou a ficar muito comum, porque, por exemplo, para você extrair um dente, você vai para um dentista. Uhum. O dentista diz, olha, eu vou ter que tirar o seu canino, ou o seu, sei lá. E aí você, ok, você não diz ao dentista que você, não, tira o dedo mindinho no lugar do dente, né? Uhum. Mas no marketing não, todo mundo manda, né? A sogra chega, manda, o filho de menor diz, não, papai, não gostei dessa cor, não, muda tudo. Essa frase, não, tá terrível. Então, eu comecei a ver que eu precisava enveredar mais a fundo para que fosse um tipo de assessoria, consultoria. Então, eu comecei a me dedicar à área, até porque, com o advento do digital, a mídia tradicional ela começou a ficar em segundo plano. Por mais que as pessoas não tivessem a resposta realmente real do que o digital ainda podia oferecer, mas começaram a dizer tudo era, não, as redes sociais. É tanto que está no plural as redes sociais e eles só usam o Instagram. Uhum. Né? Não usa as outras, né? Mas para ele é as redes sociais. E essa febre pegou, e aí com a diminuição de verba, com fechamento de jornal, jornal online, e tudo isso fez com que as agências sofressem um pouco. Principalmente as agências que vivem no interior e não têm grandes contas, né? Porque se você não sabe, telespectador, as grandes contas de uma agência, e quando uma agência ela é renomada, ela tem que ter conta pública. Porque só conta privada, tirando as que vivem no Brasil, uma montadora, uma grande construtora, uma grande loja de departamento, é que ela vai ter uma verba realmente legal para que você possa desenvolver um marketing tranquilo. Agora, quando se passa por interior, primeiro porque o empresário pensa que a última coisa que ele tem que fazer é marketing. Uhum. Não, se eu construir meu negócio até aqui sem precisar de nenhum de vocês, eu vou precisar agora? O discurso inicial é esse. Não, mas a gente está aqui para ajudar, então, até nisso. Bom, e com o tempo, eu vou tipo assim, me dedicando mais eu me identifiquei muito com a parte da construção civil. E aí eu teve um período que eu fui convidado por uma imobiliária chamada MN, ela não existe mais aqui em Mossoró, era dos sócios Márcio e Newton. Márcio foi embora para a região ali de Martins, está muito bem, um grande abraço para você que gosta de assistir os podcasts de todos os programas, Márcio. E Newton que botou um negócio para ele também de imobiliária, mas uma coisa enxuta, ele e mais algumas pessoas. E aí eu fiz o lançamento de um produto e foi na ideia que a gente teve, foi um sucesso. E eu digo, rapaz, eu vou me dedicar mais. Então eu tenho o mercado tradicional, porque eu tenho clientes de restaurante, eu tenho clientes da área do petróleo, eu tenho clientes de hotelaria, eu tenho clientes de alimentos, né? Mas eu também tenho clientes da área da construção civil em vários segmentos. Eu tenho cliente da área da construção civil vertical, construção de prédios, Certo. eu tenho horizontal, que é o condomínio propriamente dito, e também o cliente horizontal lote aberto, loteamento aberto. E aí eu me aproximei muito do corretor, porque eu sempre acreditei que
A gente precisa estar em conjunto. Quem pensa, quem precisou desse pensamento, que é o cliente, Certo. e a força que está entre essas duas cadeias para poder a coisa funcionar. Não adianta as pessoas pensarem que ela sozinha vai fazer verão, que é lorota. É falácia. Hoje é muita falácia. Gente, a internet, então, eu estava até dizendo ontem, um amigo meu advogado e que circula no meio político, digo, homem, vocês vão conseguir controlar a internet da mentira pesada, porque a mentira leva, até nem por isso. Mas, por exemplo, tinha um cara vendendo ontem, enquanto eu conversava com ele, tinha um cara vendendo casca de laranja, 5 gotas de limão e 2 cravos e limpa seu fígado, você rejuvenesce, sua pele volta a ser como a de bebê e blá, 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 blá. Me diga se isso é verdade. Gente, mas nós somos tão carentes que o povo compra isso e paga. É só R$ 29,90 pela ideia. Mas milhões de pessoas tão carentes acham que isso vai resolver todos os problemas da vida dela. E não vai, porque se o chá da casca de laranja, com os 2 cravos e as 5 gotas de limão resolvesse, todo mundo estava curado no Brasil. Ou no mundo, concorda, professor? Sim, sim. Não é verdade? Mas ficou terra de ninguém. Agora, quem poderia estar fiscalizando isso e até poder tomar medidas mais enérgicas, está preocupado com outras coisas. Está preocupado em encontrar cabelo em ovo, como se diz, né? Então, assim, eu acho que essa minha vontade de fazer a coisa, de chegar perto do corretor e de treinar, e dizer, vamos fazer, e eu lançar a campanha junto com ele, é muito mais assertivo do que eu só como publicitário desenhar uma campanha linda, botar no ar e não ter uma força de vendas. Eu acho que foi aí que eu comecei a me dedicar mais. Então, nas próprias empresas tradicionais, de alimento e tudo mais, quando eu vou fazer uma campanha, eu chamo toda a equipe e pergunto, você acha que o que é que seu cliente quer? Porque às vezes o que você está pensando, vamos dizer, um rapaz estava pensando em fazer uma ação, uma pessoa, né, que me convidou, estava pensando em fazer uma ação numa festa, uma festa de padroeira numa determinada cidade. Eu disse, quem é que vai comprar o seu produto? Não, são pessoas assim, eu digo, não é melhor relacionar 100 pessoas nesse perfil e você vai investir 1/3 desse valor e você ser mais direto, chegar lá na casa dele e oferecer, ou chamar para um jantar ou tudo mais, para que essa gigantesca mídia de popularidade comum, de distribuir panfletos, se você vai vender para quem pode, para quem eu estou falando de um produto de R$500 mil, e onde você não vai construir uma casa de 200, você tem que construir uma casa de 800, de 1 milhão, para poder você ficar no mesmo nível. Então, você não vai tirar da população comum isso. Né? Público específico. Público específico. Então, assim, a gente começa a desejar isso. E aí eu estava até conversando com Deus, dizendo assim, Senhor, por que que eu sou tão preocupado em entregar o melhor? Porque as pessoas, um amigo, eu estou dizendo isso porque eu fui provocar, dizer assim, homem, hoje o cliente está muito preocupado, ele quer saber se está fazendo alguma coisa, porque a gente pega cada campanha, diga, amigo, mas eu não consigo fazer assim. Infelizmente, eu não consigo fazer a mesmice só porque fulano compra. Eu não gosto eu não fico satisfeito com o valor de eu receber se você só está gastando, se você não vai ter resultado. Porque no final termina você me dizendo, rapaz, fiz a campanha com o José Hildo, não deu nada. Entendi. Mas é muito bom quando diz assim, rapaz, fiz uma campanha com o José Hildo e para mim foi bacana demais. Então, professor, eu acho que eu me inseri nesse primeiro momento dessa forma, e aí vem relatos da família, que eu desde criança, quando insistia em fazer um carrinho mesmo, ou eu fazia, quando eu tirava para ler um livro, que eu me lembro que os livros de antigamente, tinha muito a gente ainda naquela primeira série, era muito de ligar um objeto ao outro, né? Tá aqui a casa com a pessoa, a família, né? E aí minha mãe me dizia que tinha uma imagem de uma pessoa, de umas criancinhas esquiando, né? E tinha um roupão de frio para fazer a ligação. Aí eu dizia, eu ainda vou aqui, nesse negócio aqui, frio desse jeito. E pasta de executivo,
Então, nós estamos numa região, no sertão inovador, que é você que tem que buscar. Você que está nos assistindo, se você tem filhos, se você já realizou os seus sonhos, os seus objetivos, você tem que buscar. Porque assim, nós não temos nós não temos isso fomentado com força, por exemplo. Nós sabemos que até em universidades aqui mais próximas, aqui em países mais próximos, é feito um trabalho com a pessoa. Você quer ser mesmo psicólogo? Por quê? Para quê? Você quer ser administrador de empresa? E aí você vai se perguntando e você faz aquele teste. Mas aqui no Brasil você quer fazer o quê? Não, eu quero fazer medicina, eu quero fazer... O que eu quiser fazer, eu faço. Sem passar por crivo nenhum. Então é muita desistência, é muita gente, é muito profissional ruim. Por quê? Porque você não tem aquela predisposição para aquilo ali. Você quer fazer pelo status, você quer fazer só pelo dinheiro, o que a gente conversava aqui agora. Também não podemos ser românticos, eu digo, que fazer uma coisa hoje só pelo romantismo, seja aqui ou em qualquer parte do planeta, eu acho que você sofre um pouco, porque você ganha um salário hoje de 5 mil no Brasil, você gasta 10. E se você tiver 2 filhos, estou falando só em 2, viu? Lá em casa foram 7 meninos. Se você tem 2 com escola particular, ora, você veio da escola pública, você se formou na escola pública, mas não quer botar o seu filho na escola pública. Só bota na escola pública quem não tem, professor, condições de botar na particular, não é assim? Não tem oportunidade. Não tem essa oportunidade. Então o professor rala, trabalha, faz isso, é 3 turnos, mas ele diz, não, eu vou investir no meu filho e é na escola particular. Então assim, a gente precisa repensar, ajudar a repensar esse modelo. Agora, nós estamos parados, nós estamos... Tudo bem, eu concordo que aqui nos bastidores a gente estava falando que já deu uma evoluída, mas é preciso ser mais rápido, porque tem um lado da coisa que ela vem destruindo naturalmente. Vem destruindo o você pensar, o você querer ser. É muito o momento. Essa nossa juventude, que eu me incluo nela, ela ainda é muito bombardeada pelo comércio daquilo que ela quer oferecer. Música. A gente está numa fase de música, professor, que dispensa comentários. Não é verdade? Você concorda? Sim. A gente está numa fase de gostar de ver, passar o dia entretido, e se você, até no meio da rua, você bate às vezes no carro, no poste, porque você está entretido no celular. Né? Você está pegando a tecnologia e você está usando da pior forma que você tem. Você passa o dia no Kawaii, sei lá, no TikTok, vendo. Então, nós não fomos domesticados, eu digo domesticado, adestrado. Nós não fomos adestrados, domesticados, para você ter a consciência de que você vai usar 1 hora por dia, de que você realmente vai dar foco. E acho lindo quando o professor falou aqui que, por exemplo, a universidade, ela tem projetos com jovens, né, de startups, que é fenomenal. Mas, gente, são quantos? Numa população macro como a nossa. Dia desse eu estava assistindo a reportagem que jovens de Apodi tinham descoberto lá um tipo de cera que ele, vaporizando as frutas, elas duravam muito mais tempo externo, fora da geladeira. Usando esse vapor. É tipo como se você estivesse, né, pintando alguma coisa, né? Então, sim, passava ali, tipo, era uma cera, e aí, como pegava na casca, tudo durava mais tempo. A banana durava mais tempo de amadurecer. Ela madura, mas não apodrecia. E foi feito os testes e tudo mais, não tinha nada de... Era cera de carnaúba com não sei o que, tudo... Coisa orgânica que não prejudicava a saúde e que não tinha químico. Então, assim, você disse a coisa certa, nós temos o melhor do Brasil, é o brasileiro. Mas existe, como tudo na natureza, existe uma parte que tá fazendo de tudo para que essas pessoas não vão para o caminho bom. Tá, professor? E aí eu entro naquilo que, assim, por exemplo, quem lê a Bíblia, quem estuda a Bíblia, vai perceber que Deus, até na criação, Deus ali no Jardim do Éden, e até chegar em Abraão, o que é que Deus fazia? Deus conversava, Deus chamava atenção. Você, o pôr do sol, Adão tinha o privilégio de conversar com Deus, né? E aí Deus vai amplificando, a população vai crescendo e etc e tal. E aí
vem os escolhidos e etc e tal. Quando chega em Jesus, o que é que a gente tem que fazer? Deus procurou o homem, né? Deu oportunidade, fez várias concessões para que isso viesse se multiplicar, mas o homem não tinha jeito. A bela criação que você falou, mas não tinha jeito, porque ele estava sempre dando trabalho. Aí vem Deus em forma de homem, Jesus, para ver se fazia alguma coisa. Não. Mas só perceba que agora você tem que procurar Jesus para o que você quer. Enquanto a gente viver achando que só dependemos de nós, o processo é muito doloroso, é muito doloroso. Quando você descobre isso, que ele rasgou o véu e que eu tenho acesso a ele diretamente, é um espetáculo. Tá? Então eu acho que tudo isso, que a gente está num processo de crescimento, de descobrir um potencial da gente, um potencial de cliente, mas assim, precisamos urgentemente ir para o melhor lado. E a gente precisa aprender a discutir sem ideologia, sem bandeiras, sem a religiosidade, sem fumaça política. Sem a fumaça política, sem os dogmas tóxicos. Você está entendendo? A gente tem que pensar em tudo. Nós temos um país riquíssimo. Professor, por tudo que a gente pesquisa, e eu por vir da geografia, por exemplo, eu não tenho dúvidas, e que o sheik de Dubai disse há pouco dia, que o Brasil é o país mais rico do planeta. Sem sombra de dúvidas. Ele disse, eu tenho areia e petróleo. E eu faço o mundo girar. O Brasil tem nióbio, tem diamante, tem pérola, tem não sei o quê, tem águas marinhas, tem esmeralda, tem petróleo, tem território, tem um povo que se você der, se você chamar ele para os carretéis, como dizia minha avó, ele vai fazer. Mas a gente não encontrou ainda um direcionamento, professor. E o programa tá tão bom, esse bate-papo tá tão legal, tá tão interessante, que eu vou pedir a você aí, eu vou pedir agora aqui o nosso participante, só um tempinho aqui. Nós vamos para uma apresentação aqui de propaganda, dos nossos patrocinadores. E você que está acompanhando, eu quero fazer um convite. Amanhã, no mesmo horário que você acompanhou hoje, nós vamos trazer a segunda parte, porque está tão boa que nós vamos ter que ter uma segunda parte do programa Sertão Inovador e você vai acompanhar a segunda parte somente amanhã. Forte abraço e até lá!